Hoje você vai descobrir como a maior piada de um governador romano, escrita para humilhar Jesus na cruz, se tornou acidentalmente a primeira e mais poderosa proclamação do Evangelho da história. E como a frase que ele usou para selar essa piada, "O que escrevi", foi na verdade a mão invisível de Deus, calando a boca dos líderes religiosos e proclamando a realeza de Cristo para o mundo inteiro. Prepare-se, porque hoje vamos investigar o segredo por trás da placa que Pôncio Pilatos se recusou a apagar. E eu te garanto, a verdade por trás desta história é a chave que revela não apenas quem Jesus era, mas quem ele é para todas as nações, em todos os tempos. Esta é a autópsia de um rei. Nossa investigação nos leva para dentro dos corredores frios do poder romano em Jerusalém. O lugar é o pretório, a fortaleza do governador. O homem no centro do palco é Pôncio Pilatos, e ele está em uma situação impossível. Diante dele, um prisioneiro ensanguentado, coroado de espinhos, que afirma que seu reino não é deste mundo. Do lado de fora, uma multidão ensandecida, manipulada pelos líderes religiosos, gritando por sangue. Pilatos não é um monstro, ele é um político. A história e a arqueologia, através dos escritos de Flávio Josefo e de inscrições encontradas, nos pintam o retrato de um homem pragmático, muitas vezes brutal, cuja principal tarefa era manter a paz na volátil província da Judéia e, acima de tudo, manter seu próprio cargo e o favor de César em Roma. E ele sabe, com uma clareza que o atormenta, que o homem à sua frente é inocente. Ele já havia declarado: "Não acho nele crime algum." Mas a multidão não quer justiça, quer um sacrifício. Em um último esforço para apelar à piedade, Pilatos apresenta Jesus a eles, flagelado, humilhado, uma figura patética de realeza zombeteira, e diz: "Ex homo, eis aqui o homem." Ele esperava compaixão. O que ele recebeu foi um rugido de ódio. "Crucifica-o! Crucifica-o!" Desesperado, Pilatos joga sua última cartada, uma pergunta carregada de ironia e desprezo pela liderança judaica: "Hei de crucificar o vosso rei?" E é aqui que os guardiões da fé de Israel cometem a mais chocante das traições. Os principais sacerdotes, homens cuja vida deveria ser dedicada a esperar pelo rei Messias prometido, olham para o símbolo do poder pagão de Roma e gritam: "Não temos rei, senão César." Naquele momento, eles não apenas rejeitaram seu Messias, eles cometeram adultério espiritual, trocando o Deus de seus pais pelo imperador de Roma. Para Pilatos, o jogo acabou. A ameaça implícita era clara. Se ele libertasse Jesus, seria acusado em Roma de não ser amigo de César. Sua carreira estaria acabada. Então, ele faz o gesto que o imortalizou na história. Ele lava as mãos. Um ato público para declarar sua inocência, mas que, na verdade, apenas selou sua cumplicidade e sua covardia. A justiça humana, em sua mais alta corte, falhou. A religião humana, em seus mais altos postos, falhou. E o palco estava montado para que o plano divino, que parecia estar sendo destruído, na verdade, estivesse se cumprindo com uma precisão assustadora. Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. O processo da piada havia começado. A cena muda para as ruas estreitas e apinhadas de Jerusalém. Jesus, carregando sua própria cruz, começa a via dolorosa, a caminhada da dor. Cada passo é uma agonia. O peso do madeiro bruto em seus ombros já lacerados pela flagelação. O desprezo da multidão para quem ele havia multiplicado pães e curado enfermos. A dor profunda da traição. Este é o Rei do Universo, o Verbo que se fez carne em sua mais paradoxal marcha de coroação. O destino é um lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira. Uma colina rochosa fora dos muros da cidade, um lugar de morte, fedor e vergonha pública. E ali eles o crucificam.
A brutalidade do ato é indescritível, os pregos rasgando a carne, a dor excruciante a cada respiração. E para aprofundar a humilhação, eles o colocam entre dois criminosos, cumprindo a profecia de Isaías de que ele seria contado com os transgressores. É neste cenário de horror que João, a testemunha ocular que estava lá, nos convida a olhar para um detalhe que parece pequeno, mas que é, na verdade, um universo de significado teológico. Os soldados romanos, como era seu direito, repartem as roupas de Jesus entre si, mas quando chegam à túnica, eles param. João nos diz no versículo 23, a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Por que este detalhe é tão importante? Primeiro, é um cumprimento profético direto. João imediatamente nos lembra do Salmo 22, escrito por Davi 1000 anos antes. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Cada detalhe desta execução aparentemente caótica estava, na verdade, seguindo um roteiro antigo, escrito pela mão do próprio Deus. Mas a investigação teológica nos leva ainda mais fundo. A túnica sem costura, tecida em uma única peça, era, segundo o historiador Joséfo, a vestimenta distintiva do sumo sacerdote de Israel. No momento de sua morte, despido de toda a dignidade humana, Jesus é silenciosamente identificado como o verdadeiro e eterno sumo sacerdote, aquele que está prestes a entrar no Santo dos Santos celestial, não com o sangue de bodes e touros, mas com o seu próprio sangue, para oferecer o sacrifício único, final e perfeito por todos os pecados da humanidade. A túnica que os soldados não quiseram rasgar era um símbolo da unidade e da perfeição do seu sacerdócio. Enquanto o drama se desenrola na cruz, em meio à agonia, Jesus olha para baixo e vê um pequeno círculo de corações partidos. Sua mãe, Maria, e ao lado dela, João, o discípulo amado. Mesmo em sua dor indescritível, seu coração está focado no cuidado. Ele diz a Maria, mulher, eis aí o teu filho, e a João, eis aí tua mãe. Naquele momento, ele não estava apenas garantindo o cuidado de sua mãe viúva. Ele estava fundando algo novo. Ele estava criando a igreja, uma nova família, unida não por laços de sangue, mas por laços de amor redentor, nascida aos pés da cruz. O tempo passa. A escuridão cobre a terra. Sabendo que o roteiro profético estava chegando ao fim, Jesus diz, tenho sede. Um grito que cumpre o Salmo 69 e, ao mesmo tempo, revela sua plena e agonizante humanidade. O Deus que criou os rios e os oceanos sentiu a agonia da desidratação. E depois de provar o vinagre, ele reúne o que lhe resta de fôlego e profere a palavra mais importante da história. Uma única palavra grega que detona como uma bomba no centro do universo, tetelestai. Nossas Bíblias traduzem como está consumado, mas essa tradução é pálida. Tetelestai era um termo técnico poderoso no mundo antigo. Para um comerciante, significava dívida paga na íntegra. O carimbo no recibo que anulava qualquer cobrança futura. A dívida impagável do pecado da humanidade acabara de ser liquidada. Para um juiz, significava justiça satisfeita. A sentença foi cumprida. Para um soldado, era o grito de missão cumprida. O plano da redenção estava completo. O que Jesus gritou não foi um gemido de derrota. Foi o rugido de vitória do conquistador. A obra estava feita, perfeita, eterna. E agora, com o eco do Tetelestai em nossos ouvidos, voltamos ao nosso mistério inicial. A piada de Pilatos, a inscrição. Seguindo o costume romano, Pilatos ordenou que a acusação do condenado fosse pregada na cruz, para que todos vissem. E ele escreveu, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Mas a pista que nosso detetive João registra, a chave da nossa investigação, está no versículo 20. E estava escrita em hebraico, grego e latim. Por que em 3 línguas? Hebraico, a língua sagrada da religião e da profecia,
para o povo da aliança. Latim, a língua oficial do império, da lei e do poder para o mundo político. Grego, a língua da cultura e do comércio, a língua universal para o mundo gentílico. Sem saber, sem querer, o cínico Pôncio Pilatos, em um ato de despeito contra os líderes judeus, se tornou o primeiro evangelista global. Ele proclamou a realeza de Cristo para os 3 universos culturais do mundo antigo. Os principais sacerdotes, ao lerem a placa, ficaram horrorizados. Eles entenderam o poder daquela declaração. Eles correram de volta ao pretório e exigiram: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Eles queriam desesperadamente mudar a proclamação de um fato para uma mera acusação. E a resposta de Pilatos, no versículo 22, é o clímax da nossa investigação, o selo da soberania de Deus. Um homem cansado, frustrado e derrotado, movido por uma força que ele mesmo não entendia, declara com uma finalidade imperial: o que escrevi, escrevi. Quod scripsi, scripsi. Fim de conversa. Naquele momento, a piada de Pilatos morreu e a profecia de Deus foi selada pela autoridade de Roma. O império que matou Jesus foi o mesmo que foi forçado a publicar e a defender o seu verdadeiro título para que o mundo inteiro lesse. A tentativa de humilhação se tornou, nas mãos do Deus soberano, a mais gloriosa e irônica das coroações. A história termina com um último detalhe forense. Para confirmar a morte, um soldado perfura o lado de Jesus com uma lança, e João, a testemunha, registra: e logo saiu sangue e água. Para a medicina, um sinal de morte. Para a teologia, o sinal do nascimento da vida, o sangue da expiação e a água da purificação, jorrando do lado do segundo Adão para dar vida à sua noiva, a igreja. A autópsia está completa. O rei, em um trono de cruz, com uma coroa de espinhos, proclamou a vitória. E o governador covarde que tentou zombar dele se tornou a pena na mão de Deus, escrevendo a verdade em 3 idiomas para que 2000 anos depois nós pudéssemos ler e crer que ele é, de fato, o rei. Se esta investigação sobre a cruz abriu seus olhos para a profundidade do que Jesus conquistou por você, deixe o seu like para que mais pessoas descubram essa verdade. Compartilhe com alguém que precisa entender o significado do está consumado. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pois a Bíblia está cheia de tesouros como este, esperando para serem desvendados.